Mais uma vez que tu nos recebas e o culto que agora oferecemos a ti com a Escritura Sagrada, abre-a para os nossos olhos, para a nossa fé. Dá-nos uma compreensão toda esclarecida, uma compreensão iluminada, uma compreensão santificadora da parte do teu Santo Espírito, a fim de que ouçamos a tua voz, apesar do pregador. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos. Os meus irmãos vão estar com um olho em João 14, versículos 12 a 14, o nosso texto. E eu já lembro aos meus irmãos que nós estamos na noite da quinta-feira da Paixão, dia 14 do mês de Nissan do ano 30. E nós estamos analisando especificamente um período da noite em que ocorreram diálogos com Jesus, conforme o registro do quarto evangelho. O texto maior, onde nós contemplamos esses diálogos, eles começam em João capítulo 13, a partir do versículo 36, e se estende até o versículo 31 do capítulo 14. Nós já analisamos isto. Tem alguém? Sem problema, Bela. Nós já analisamos isto. Nós já vimos um diálogo com Pedro. Veja, João capítulo 13, versículos 36 a 38. Já vimos um diálogo com Tomé, João 14, versículos 4 a 7. E já vimos o diálogo com Filipe, João 14, versículos 8 a 11. Lembro aos meus irmãos que o mote desses diálogos todos persistiu sendo o anúncio da iminente partida de Jesus. Isso está em João capítulo 13, versículo 33. Jesus anuncia a sua partida, diz: vocês não podem me seguir agora. E então isso explode como uma bomba no coração dos pobres homens. Ora, quando nós analisamos estes diálogos, eu ressaltei aos meus irmãos que Pedro disse ser capaz de seguir a Jesus e de até dar a sua vida por ele. João capítulo 13, versículo 37, Tomé quis saber o destino de Jesus e o caminho que leva ao destino de Jesus, João 14, versículo 5, e Filipe quis ver o Pai. Mostra-nos o Pai. E isso é bastante, Filipe disse em João 14, versículo 8. Vocês estão percebendo, não é? São discursos de despedida, nos quais Jesus preparou os discípulos para o futuro ministério deles. E nesse contexto é absolutamente natural nós esperarmos que os discípulos estivessem pensando naquele momento sobre seu futuro sem Jesus. Como é que vai ser? Como seria seu ministério e serviço sem Jesus? Será que eles ainda iriam fazer coisas poderosas para o reino de Deus? Eu lembro que ao lado de Jesus e sob a ordem de Jesus, ao longo do ministério terreno de Jesus, aqueles discípulos haviam curado enfermos, ressuscitado mortos, purificado leprosos, expelido demônios, pisado em serpentes e escorpiões sem sofrer danos. Eu estou me aproveitando de Mateus capítulo 10, versículo 8 e de Lucas capítulo 10, versículo 19. Veja quantas coisas impressionantes eles haviam feito ao lado de Jesus e sob a ordem, sob o comando de Jesus. Mas agora Jesus está para partir. E a princípio eles devem ter considerado que ficar sem Jesus também seria cair na vala comum.
do judaísmo? Será? Como vai ser isso? Como é que nós vamos servir a Deus sem Jesus? Estas coisas estavam na mente dos pobres homens, e o nosso texto responde a essas indagações com um retumbante não. Não. Vocês estão se decepcionando, vocês estão assustados sem razão de ser. Definitivamente, o fato de Jesus partir não traria qualquer solução de continuidade ao avanço do reino de Deus. E nesse sentido, Jesus antecipa o que viria a ser o ministério apostólico com informações chocantes. Essas informações andam juntas, não dá para separar. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Mas apenas para me tornar um pouco didático, Jesus disse que os discípulos fariam as obras que Jesus havia feito e ainda outras maiores. E disse que responderia às suas orações. Eu quero mostrar a vocês que estas coisas, na verdade, estão no mesmo contexto e são uma informação só. É como se Jesus estivesse querendo dizer assim, e de fato disse: vocês me servirão numa proporção que vocês ainda não chegaram a conhecer. Isso em resposta às suas orações. Uma coisa só. Entendemos? E então nós estamos prontos aí ao texto. Começando pelo versículo 12. O versículo começa com esse duplo em verdade, por meio do qual Jesus chama a atenção para algo espetacular que está para ser dito. O que está para ser dito depois do em verdade? Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Note, Jesus assegura aos discípulos que eles fariam as mesmas obras que ele, Jesus, tinha feito e que fariam obras ainda maiores do que estas, obras maiores, inclusive, do que aquelas que eles mesmos, os discípulos, tinham feito. Tinham realizado durante o ministério terreno de Jesus. É evidente que os corações abalados dos homens dificilmente creram inteiramente que fariam as obras que Jesus fez e outras ainda maiores, que seria possível que eles fizessem coisas mais extraordinárias do que haviam feito na presença de Jesus ao longo do ministério terreno de Jesus, sob o comando de Jesus. Dificilmente eles conceberam, mas nós já temos o registro suficiente dos acontecimentos e nós sabemos que as palavras de Jesus se cumpriram inteiramente. Jesus tinha realizado muitas curas. Os apóstolos também fizeram. Ouçamos o que diz Lucas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Eu li para vocês Atos capítulo 5, versículo 12, uma parte dele, e versículos 15 e 16. Jesus tinha ressuscitado mortos. Pois bem, Pedro ressuscitou Dorcas. Isso está registrado em Atos, capítulo 9, versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo 40. Até a forma como Pedro fez relembra a ressurreição da filha de Jairo, operada por Jesus, conforme Marcos, capítulo 5, versículos 41 e 42. Talita cumi. Menina, levanta-te.
Jesus realizou inumeráveis exorcismos, libertando pessoas possessas de espíritos imundos. Pois bem, Lucas também registra que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Eu li Atos capítulo 19, versículos 11 e 12. Ora, Jesus curou quem tocou na sua veste. Mas sobre os apóstolos se diz que a sombra de Pedro e lençóis e aventais de Paulo eram instrumentos de acontecimentos extraordinários, gente. Mas não só. Os discípulos viveram em comunidades nas quais cuidavam uns dos outros e, desse modo, refletiam igualmente a misericórdia que Jesus exerceu quando andava na Palestina. Lucas diz que estavam juntos e não permitiam que houvessem necessitados. Isso está em Lucas capítulo 2, depois em Lucas capítulo 4. Em dois retratos da igreja primitiva, a respeito dos quais eu já tratei com os irmãos em momento anterior. Agora, para além de tudo isso, a grande obra de Jesus que os discípulos realizariam de forma supremamente maior em relação a tudo que Jesus havia realizado, era a obra de testemunhar dele. Jesus apenas percorreu os estreitos limites da Palestina e, ao final de quase 4 anos de ministério intenso, deixou não muito mais do que uma pequena comunidade em Jerusalém. Atos capítulo 1 fala de uma assembleia de 120 irmãos. E quanto aos apóstolos? Deixa eu lembrar para vocês, somente no dia de Pentecostes, o dom de línguas, aquele dom de línguas, aquele sim, o dom de línguas concedeu oportunidade a que diversas nações ouvissem o Evangelho. Lucas diz em Atos, capítulo 2, versículos 9 e 10, contando-nos a respeito das mais variadas nacionalidades ali representadas. O escritor sagrado diz que havia partos, medos, elamitas, são nações ao leste do Império Romano, o atual Irã. Pessoas naturais da Mesopotâmia, o atual Iraque. Havia também pessoas da Judéia. Havia ali também gente da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, províncias da Ásia Menor, a atual Turquia. Havia gente do Egito, da Líbia, de Cirene, de Roma. Havia gente de Roma. Havia cretenses, havia árabes. Era uma aglomeração impressionantemente multinacional, multicultural, ligada somente pelas relações com o judaísmo étnico e religioso. E na segunda parte de Atos capítulo 2, versículo 11, prestem atenção nisso, porque nós lemos ali que as pessoas daquela multidão extraordinária, multinacional, multicultural, disseram o seguinte: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aquele dom de línguas. Somente aquilo, em um só dia, alcançou mais gente do que Jesus pôde fazê-lo. Do que Jesus fez durante quase 4 anos, aquilo foi muitas vezes maior do que tudo quanto Jesus realizou em quase 4 anos, gente. Demais disso, Pedro viu seu testemunho acrescentar à igreja, quantos? 3.000 conversos. 3.000 conversos. A assembleia pequena deixada por Jesus de 120 recebeu 3.000 crentes num só dia. Em poucas semanas, esse número, só de homens, subiu para quase 5.000. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 4.
Nada podia deter o testemunho daqueles cristãos, né? Nem prisões, nem açoites, nem ameaças de morte. E o aumento do número dos discípulos não parava. Atos capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. O programa estabelecido em Atos capítulo 1, versículo 8, ultrapassava todas as medidas daquilo que Jesus havia realizado em seu ministério terreno. Os discípulos levaram o evangelho a todo mundo conhecido, extrapolando as fronteiras de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, vendo Deus fazer conversos em todas as províncias do império, levando o evangelho até a capital do Império Romano, até Roma. A perseguição, meus irmãos, que culminou na morte de Estevão, dispersou os discípulos pelas regiões da Judéia e Samaria, isso está em Atos capítulo 8, versículo 1, e depois nós temos a conversão de Paulo, que impulsionaria as missões pelas províncias romanas, levando o evangelho até Roma. Quando Paulo escreveu aos romanos, e isto aconteceu apenas, prestem atenção nisso, apenas 27 anos depois da ceia do cenáculo. Paulo escreveu Romanos de Corinto, no ano 57 da era cristã. Apenas 27 anos depois da ceia do cenáculo, ele disse aos romanos que tinha espalhado o evangelho desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico. Isso está em Romanos capítulo 15, versículo 19. Pastor, o que significa isso? O Ilírico era uma região da costa oriental do Mar Adriático, hoje se situam ali a Albânia e a Macedônia. O território que se estende desta região do Ilírico até Jerusalém era simplesmente a metade oriental do mundo conhecido, que, embora sob o domínio dos romanos, falava grego. Então Paulo, dando por completo seu trabalho no leste do mundo conhecido, escreve aos romanos dizendo que está decidido agora a cuidar do oeste. E ele escreve aos romanos dizendo para aqueles irmãos que pretendia ir até Roma e de lá seguir a Espanha, gente. Está em Romanos, capítulo 15, versículos 23 e 24. Só um instante. Vocês estão lembrados do que Jesus disse aos discípulos? Aquele que crê em mim fará o quê? As mesmas obras. E fará o quê? Outras maiores. Fará outras maiores. A verdade, disse o antigo puritano, é que a atração de uma parte tão grande do mundo a Cristo sob tais desvantagens externas era o maior milagre de tudo. Agora pensemos no que está acontecendo hoje. Claro que é muito maior a atuação temporal e fisicamente restrita de Jesus, nem se compara a tudo quanto acontece hoje sobre o globo terrestre, por meio de mensageiros e de mensageiras de Jesus Cristo. Então, pense nos discípulos naquele momento. O que vai acontecer conosco? Nós fizemos coisas tão extraordinárias, mas sempre ao lado de Jesus, ou sob o comando de Jesus. O que vai ser de nós sem Ele? E aí, Jesus responde dizendo, vai ser tudo muito maior. Vocês vão fazer coisas que nunca imaginaram. O reino de Deus será pregado onde nunca dele se ouviu. E nós temos o registro disso em Atos. E estamos vendo hoje, quase 2000 anos depois, o Evangelho tomando toda a terra. Até em Caruaru chegou.
Vocês sabem que eu gosto de dizer isso, né? Vocês ficam até esperando. Ficam até esperando. Mas atenção para isso, porque os discípulos não fariam as obras de Jesus e ainda outras maiores, porque eram como Jesus. Ou porque se tornariam como ele, ou maior do que ele em qualquer medida. E Jesus explica por que os discípulos fariam as mesmas obras e ainda outras maiores. Lá no versículo 12, Jesus disse aos discípulos que eles fariam as mesmas obras e outras maiores. Olha a parte final do versículo 12, por favor, não perca de vista as palavras de Jesus. Porque eu vou para junto do Pai. Isso só é possível porque eu vou para junto do Pai. Essas obras extraordinárias, meus irmãos, não iriam advir dos próprios discípulos, não provinham dos próprios discípulos, mas como resultado do caminho que Jesus estava para percorrer até o Pai. Que caminho era esse? Eu já conversei com vocês. O caminho dos sofrimentos, da cruz, da morte, do sepultamento, da ressurreição e da ascensão. Esse caminho precisava ser percorrido. Sem ele, os discípulos não poderiam fazer nada. Sem esse caminho, as coisas terminariam ali. E porque esse caminho é o feito preparatório para as obras ainda maiores, é evidente que aquilo que viria a ocorrer após a cruz seria muito maior do que as realizações do ministério terreno de Jesus, situado antes da cruz. Pense comigo. Enquanto as obras do ministério terreno de Jesus se caminhavam para a cruz, para o ápice da humilhação do Salvador, as obras dos discípulos após a cruz seriam parte da exaltação do Salvador. Aquilo que vem antes da cruz e culmina na cruz é apenas o feito preparatório, é o lançamento do alicerce sobre o qual as coisas todas seriam construídas. Aquilo que vem após a cruz é evidentemente maior em todas as dimensões. O evangelho se universaliza. Chega aonde? Assim, o que Jesus disse foi que eles não se desesperassem ante o anúncio da sua partida. Ele deveria partir para exaltar a sua glória como mediador da nova aliança. Ele disse isso em João capítulo 13, versículo 31, nós já lemos, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus glorificado nele. Não, ele teria que exaltar a sua glória como mediador e somente então poderia capacitar aqueles homens para a realização de feitos ainda mais grandiosos do que aqueles que ele mesmo, Jesus, e os discípulos haviam feito ao longo do ministério terreno de Jesus. Em outras palavras, as mesmas obras e as obras ainda maiores seriam, no fim das contas, a atividade de quem? Seriam a atividade de Jesus mesmo. Só que agora exaltado à direita de Deus, mas por meio dos discípulos. Eis a razão pela qual de logo se anuncia no versículo 12 que somente aquele que crê em mim fará estas obras. Fim ao cabo, seriam realizadas por aqueles que sabem que Jesus mesmo está realizando-as. Além disso, fica evidente que as obras maiores dos discípulos seriam parte da atividade do próprio Jesus
porque aquilo que poderia ser chamado de sucesso ministerial não passa de respostas às orações. E é isso que nós temos nos versículos 13 e 14 do nosso texto. Os discípulos não fariam nada por si mesmos. Eles orariam. E o Senhor realizaria. Por isso que as realizações deles seriam, na verdade, as realizações de Jesus, atendendo às orações deles. Sim, o que está sendo dito é que aqueles poderosos feitos que nós lemos em Atos dos Apóstolos não foram realizados por homens poderosos, mas pelo Salvador poderoso, pelo Salvador exaltado, pelo Redentor exaltado, em atendimento a humildes pedintes. Pode percorrer o livro de Atos dos Apóstolos. Você só vai ler ali a respeito dos feitos do Redentor, atendendo às súplicas humildes de pobres homens e mulheres. Em síntese, sabe o que é ministério cristão? Orações respondidas. É somente isso. Ministério cristão é orações respondidas. Eu quero saber se os meus irmãos entenderam bem o texto, sim ou não. Muito bem. A título de conclusão, nós vamos nos deter neste momento nos versículos 13 e 14, porque eles consistem em afirmações concisas sobre as orações dos apóstolos no contexto da missão apostólica, dita em termos de orações respondidas. No fim das contas, o texto diz que missão apostólica é igual a orações respondidas. Entretanto, suas afirmações, as afirmações dos versículos 13 e 14, contemplam um esplêndido ensino sobre o que são orações verdadeiras. Orações que devem ser feitas por todos os crentes de todos os tempos, então nós temos todo o interesse nesse mundo. Em entender o que esse texto tem a ver conosco na noite de hoje. Entendemos, sim ou não, meus irmãos? Então eu quero expor aos meus irmãos sete lições sobre oração. Essas lições estão nos versículos 12, 13 e 14 e eu quero que vocês me acompanhem com atenção. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo que conquistou para a sua igreja o direito de orar. Jesus conquistou para a sua igreja o direito de orar. Ninguém tem o direito de orar. O direito de orar foi uma conquista. Vocês estão me entendendo bem? Nós só podemos orar, segundo o versículo 12, primeira parte, absolutamente relacionado com os versículos 13 e 14. Nós só podemos orar porque Jesus foi para junto do Pai. Nós só podemos orar porque há um homem ao lado de Deus. Nós só podemos orar porque nós temos um intercessor ao lado de Deus. Nós só podemos orar porque as chagas, as feridas, estão lá, no trono da graça. Nós só podemos orar porque nós temos um sumo sacerdote no Santo dos Santos. Nós só podemos orar porque Jesus ora, porque Jesus intercede por nós. Nós só podemos orar porque o mediador está ao lado de Deus. Jesus garantiu o acesso ao Pai quando nos reconciliou com Deus através do caminho da cruz. O escritor aos Hebreus não diz coisa diferente quando usa figuras do Antigo Testamento para dizer que nós podemos, aspas para ele, entrar no Santo dos Santos pelo seu sangue,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O acesso a Deus é uma graça que nos foi concedida gratuitamente, mas conquistada com preço de sangue, eu quero dizer. É uma graça gratuita para nós. Mas a graça foi conquistada com preço de sangue. Foi por isso que o apóstolo disse: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. O que Paulo está dizendo é aquilo que Hebreus disse com as figuras do Antigo Testamento, que nós só podemos ter acesso a Deus, nós só podemos estar na presença de Deus, nós só podemos ter acesso à sala do trono, estar na presença do Rei dos Reis, porque Jesus Cristo garantiu-nos esse acesso. Então não esqueçamos disso. Nós podemos orar: porque eu vou para junto do Pai. A oração é um direito que Jesus nos conquistou. Em segundo lugar, a oração é definida por Jesus como um pedir. E isto é absolutamente adequado, porque este pedir é próprio da relação que há entre um servo e seu senhor. Se a nós foi dado o pedir, em orações próprias da relação que pode haver entre o mestre e os discípulos, entre o Criador e a criatura, não nos é dado exigir, não nos é dado reivindicar, porque Deus não nos deve nada. Nós não somos credores de Deus. Então, a nós foi dado, repito, o pedir, o suplicar, como aqueles que imploram, que lhes saciem a sede, como aqueles que imploram que seja conservado vivo. Essas orações, como um pedir, implicam também em que de nosso lado está toda a carência. Porque nós não encontramos aquilo do que mais necessitamos em nós mesmos. E do outro lado está toda a riqueza. E a disposição plena para nos conceder essa riqueza de que precisamos. Então, sim, faz todo sentido definir orações verdadeiras como um pedir. Em terceiro lugar, nós temos também a liberdade que nos é dada em nossas orações. Olha o que está nos versículos 13 e 14. Tudo quanto pedirdes, se pedirdes alguma coisa, tudo quanto pedirdes, se pedirdes alguma coisa, é como se nós estivéssemos em uma antessala do paraíso restaurado. De toda árvore do jardim comerás livremente. Veja, crente, quanta bondade. Tudo quanto pedirdes, se me pedirdes alguma coisa. Jesus está dizendo: venham e peçam. Peçam em todas as ocasiões. Peçam para o atendimento de todas as necessidades. Peçam pelos filhos, peçam pelo trabalho. Peçam sabedoria e orientação para as situações embaraçosas da vida. Peçam segurança em um mundo intranquilo. Peçam perseverança na fé. Peçam oportunidade de trazer à fé pessoas do seu convívio. Peçam pelos pastores. Peçam pelos oficiais da igreja. Peçam, 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 peçam. Vejam a bondade de Deus, tudo quanto pedirdes, se me pedirdes alguma coisa. Ah, meus irmãos, não há uma única fase da vida e não há nem mesmo um único instante de nenhum dia
em que nós não tenhamos muitas necessidades da provisão divina. Quando é que nós não precisamos pedir? Me expliquem isso. Hoje eu não vou orar porque eu não preciso de nada. Eu vou só agradecer. A gente não espalha, mas isso é mentira. E a pessoa assim se acha, né? Eu sou crente. Eu não preciso. Olha como eu sou grato, né? É gratidão pura. Eu sou a gratidão encarnada. Eu não preciso. Hoje eu vou só agradecer. Mentira. Nós precisamos de tudo. Porque nós não temos nada. Nós temos carências enormes para cada instante da vida. A nossa carência é muito maior do que a nossa percepção pode alcançar. Não vai haver um dia, repito, não vai haver um instante de nenhum dia em que não tenhamos muita necessidade de provisão divina, se nós bem avaliarmos a nossa pequeneza. Bem conhecendo-nos, não vai faltar pedido. A nossa carência é muita. Então oremos. A nossa fragilidade é extrema. Então oremos. As ocasiões variam, mas os pedidos serão bem-vindos ao trono da graça em qualquer situação. Então, por que não orar? Se temos tantas necessidades. E há um ouvidor de orações tão generoso. Me explique isso. Por que não orar? Em quarto lugar, a oração atendida tem como premissa que seja feita em nome de Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção em João 14, versículo 7. Tem lá uma expressão interessantíssima. Desde agora. Desde agora. Desde agora. Verdadeiras orações são orações feitas em nome de Jesus. Jesus diz: tudo quanto pedirdes em meu nome. E depois ele diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome. Orar em nome de Jesus, todavia, não significa usar o nome de Jesus em uma espécie de fórmula ritual. Orar em nome de Jesus significa que nós sabemos que não podemos nos aproximar de Deus sem estar firmado sobre um sólido fundamento. Orar em nome de Jesus significa que nós sabemos que esse fundamento não está em nós mesmos, em nossa justiça própria. Orar em nome de Jesus significa que esse fundamento é precisamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo como mediador. Orar em nome de Jesus significa: eu não posso estar à presença de Deus sem estar revestido de Jesus. Como sem uma justiça perfeita não é possível se achegar a Deus, e como nós não a temos, nós não temos justiça alguma. Não temos justiça perfeita a nos capacitar, a nos habilitar melhor, a estar na presença de Deus. Então nós podemos comparecer diante de Deus unicamente revestidos da justiça dele, de Jesus. Jesus já tinha dito: seu caminho sem o qual não se chega ao Pai. E repito que desde agora, versículo 7 do nosso texto, é possível conhecer o Pai somente nele. Para usar a linguagem dos relacionamentos,
Somente em Jesus que somos reconciliados com Deus. E Deus é reconciliado conosco. Para usar a linguagem do tribunal, somente a obra de Jesus é a base da nossa justificação. Para usar a linguagem do templo, Jesus é o sacerdote que faz a oferta de si mesmo como propiciação. Veja que Jesus nos reconcilia com Deus, a justiça de Jesus a nós atribuída nos capacita a entrar na presença de Deus e a obra de Jesus torna Deus propício a nós. Por tudo isso, se pedirmos a Deus em nosso próprio nome, não vai funcionar. Não vai funcionar. Nós não seremos bem-sucedidos e não podemos esperar isso. Porque nós somos estranhos. Nós não temos nome no céu. Nós somos pecadores, nós temos no céu somente má reputação. Mas o nome de Cristo é um bom nome. É um nome honrado. Ele é conhecido no céu. Ele é precioso. Ao som do seu nome, os portais se abrem. Ao som do nosso, eles se fecham. Oh, que nome precioso! Diz o nosso hino 395. Gozo traz ao coração. Com o Pai, agora temos com Jesus real perdão. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Numa síntese bem apertada, orar em nome de Jesus é saber que somente por meio da graça de Deus se pode chegar a Deus e que esta graça se revelou salvadora somente nele. Amém, gente? Em quinto lugar, Jesus ensinou que ele mesmo é quem realiza aquilo que está sendo pedido. Você pode olhar no texto. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso o quê? Isso farei. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Note que Jesus não é apenas um intercessor piedoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o príncipe poderoso que executa o seu querer, que realiza feitos extraordinários. É por isso que orações respondidas são aquelas que se encontram de acordo com a atuação de Jesus. E, por favor, não perca isso de vista. Dizer que Jesus é o executor, é quem realiza os nossos pedidos de oração, traduz a noção de que nenhuma oração verdadeira pede aquilo que está em desconformidade com aquilo que Jesus faria. Pense nisso. Tudo que pedirdes em meu nome, isso o quê? Farei. Então, o que Jesus faria? A conclusão só pode ser uma. Orações respondidas são aquelas que se encontram de acordo com a atuação de Jesus. Porque toda resposta de oração é uma realização de Jesus. Se isso é verdade, não se pode pedir aquilo que refoge do caráter de Jesus. Não se pode pedir aquilo que se sabe ser contrário à vontade de Jesus.
Não se pode pedir aquilo que está em desconformidade com os atributos de Jesus, com sua santidade, com a sua justiça, com o seu amor, com a sua bondade. Ou você acha que pode chegar em casa depois de um dia muito estressante, você está estressado com o seu patrão, e aí você pede para Jesus dar um jeito nele, um jeito nele. Né? Senhor, dá um jeito nele. Bem, a princípio, isso não faz sentido e não pode ser considerado uma oração verdadeira, porque oração respondida é realização de Jesus. Isso não está de acordo com os atributos de Jesus. Em sexto lugar, não apenas o que está conforme a atuação de Jesus, orações verdadeiras são aquelas que glorificam o Pai no Filho. Você pode acompanhar o texto. Isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus está garantindo aos discípulos que eles farão obras, aquelas que foram feitas, ou como aquelas que já haviam sido realizadas ao longo do ministério terreno, e ainda outras obras maiores. E Jesus está dizendo isto aos discípulos, que fará estas obras em atendimento às suas orações, mas o propósito final é que o Pai seja glorificado no Filho. O fim último das nossas orações, portanto, tem que ser a honra do Pai, porque o fim último da atuação de Jesus em resposta às nossas orações é a honra do Pai. Há uma regra inegociável para Jesus. Ele só fez, faz e fará aquilo que atende ao seu propósito de honrar o Pai. E como o atendimento de orações é um feito de Jesus, nós não podemos mesmo esperar que Jesus realize algo em resposta às orações que não promova a glória do Pai. Não vai acontecer. Então a frase "a fim de que o Pai seja glorificado no Filho" deve ser o que nós devemos desejar em nossas orações. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho deve estar no centro da nossa vida, como no centro do nosso culto, como no centro das nossas orações. Nossa mente tem que estar focado nisto, na glória de Deus, inclusive e sobretudo quando nós oramos. E por fim, o versículo 14 nos diz que Jesus indica a si mesmo, como aquele a quem as orações são dirigidas. Se me pedirdes em meu nome, eu o farei. Orações a Ele, em nome dEle, esperando feitos dEle. Por que Jesus toma tudo para si? Porque o Pai decidiu que seria glorificado nele. Então, quando Jesus é glorificado, o Pai é glorificado nele. Se o bom nome de Jesus cresce, é o bom nome do Pai que cresce junto. Então, Jesus está dizendo aqui que Ele é o ouvidor das nossas orações. Não apenas em meu nome. Jesus realizará aquilo que é pedido a Ele. Os discípulos podem falar com Jesus. Na verdade mesmo, a vida cristã começa, se desenvolve com a invocação de Jesus. Como é que tudo começa? Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 13:
todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. A vida cristã começa com a invocação de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se desenvolve com a invocação de Jesus. Os discípulos podem falar a Jesus e por essa razão, mais tarde, eles seriam caracterizados, segundo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, como aqueles que, aspas para o apóstolo, em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã começa como? Invocando o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a vida cristã se desenvolve como? Como é que ela se dá? Como é que ela transcorre? Ela transcorre invocando o nome do Senhor, e é por isso que os cristãos, os crentes, são aqueles, segundo o apóstolo, que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. No contexto da passagem, por favor, não esqueça disso. Lembremos que Jesus estava para partir. Mas agora ele esclarece que isso não significa que há perda de contato, gente, entre ele e os discípulos. Eu estou para partir. Mas não é porque eu vou partir, disse Jesus aos pobres homens, que eu deixarei de ouvir vocês. Eu partirei, mas vocês poderão contactar a qualquer hora. Eu estou sempre online. O Wi-Fi não falha nunca. Que Senhor bondoso o nosso. Eu vou, mas vocês podem falar comigo a qualquer hora. Ele está dizendo, eu nunca vou estar suficientemente ocupado para não dar atenção a cada oração, a cada pedido. Eu nunca vou rejeitar as orações de vocês. Fiquem tranquilos, eu vou partir. Mas vocês falarão comigo a qualquer hora, a qualquer momento. Louvado seja o nome de Jesus. Fiquemos de pé. E falemos com Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta obrigado, Deus, por Jesus Cristo, em quem conhecemos o Pai, por meio de quem vamos ao Pai, em nome de quem falamos com o Pai, através de quem o Pai realiza a sua obra. Louvado seja o teu nome, Jesus, para todo sempre. Recebe os louvores deste povo que te ama. É verdade, te ama muito imperfeitamente, mas te ama. E te ama porque foi amado por ti. Nós oramos em nome de Jesus. Ainda de pé, nós vamos pedir ao nosso irmão diácono Soniel que posicione